Caros alunos, boa noite. São 19 horas e 22 minutos. Até o momento, nenhum aluno conectou na aula, mas nós vamos proceder à apresentação do conteúdo. A nossa aula de hoje será sobre a seção 4.1, Introdução à Geologia Econômica. O que é geologia econômica? É o ramo da geologia que se dedica ao conhecimento dos materiais geológicos que podem ser usados para benefício econômico e industrial. Para isso, é importante conhecermos alguns conceitos fundamentais, como recursos e reservas, analisando a relação entre um e outro bem, como os fatores que interferem na transformação de um recurso em uma reserva. Depois veremos o que é o fator de concentração. Bom, explicando esse conceito, né? Geologia econômica é o estudo que se faz de viabilidade ou não de exploração de um determinado minério numa determinada região ou num determinado local. O que é isso? Precisa ver se o desempenho financeiro que vai existir para explorar aquele minério, ele vai dar retorno financeiro na hora da venda do minério. Por quê? Os minérios, eles têm cotação no mercado, né? Na Bolsa de Valores futuro, né? E aí, ou na Bolsa de Commodities. Então, quando eu vou vender um minério, né, o preço dele, ele tem que me dar um retorno, no mínimo, né, para pagar as despesas que eu tive para retirar ele do solo, separar ele, né, beneficiar ele, transportar e entregar para o cliente. Essa transação toda tem um custo e um custo elevado. Então, para o minério ser economicamente viável, né, ele tem que pagar essa conta e me dar um lucro, certo? Se não der lucro, não vale a pena. Então, nós vamos entender um pouco como que acontece essa geologia econômica, né? Como são formadas as jazidas, como é explorada a jazida de forma que ele se torna, né, uma extração econômica do minério. A evolução tecnológica que tem sustentado o nosso estilo de vida atual é totalmente dependente dos recursos que permitem esse avanço. Por isso, a exploração de minerais, minérios e recursos energéticos tem sua demanda cada vez mais intensificada. O que é isso? Ou seja, quanto mais nós usamos tecnologia, quanto mais novos equipamentos utilizamos, quanto mais gente tem, né, mais gente nasce, quanto maior é a população do mundo, mais necessidade de equipamentos nós precisamos. Por exemplo, hoje nós estamos conversando aqui através de um computador. Para que esse computador possa ser fabricado, alguns minerais tiveram que ser extraídos. Por exemplo, o silício para poder fazer a placa, o plástico, o petróleo para poder fazer o plástico, para poder fazer a carcaça do computador, o cobre para poder fazer os fios, né? E assim por diante, todos os materiais empregados na construção de um computador, por exemplo, né, eles estão associados à extração de algum tipo de minério, né? E a extração desses minérios, petróleo, silício, o cobre, o aço, né, eles têm um custo, né? E para isso se tornar viável, né, em função das tecnologias, né, eu preciso ter nesse minério um preço que paga esse meu trabalho de extrair e transformar ele no minério que depois vai ser utilizado para fazer uma placa de computador, um circuito impresso ou uma carcaça de computador, então, de alguma forma, né? Então, hoje, quanto mais tecnologia a gente evolui, mais a sociedade exige novas tecnologias, mais materiais eu preciso
extrair da natureza, mais minérios eu preciso para produzir mais. Por exemplo, para produzir carro, eu preciso de N, né, componentes, e esses componentes são, a maioria deles são fabricados através de algum tipo de mineral, né? Ou é o petróleo, ou é o aço, ou é o cobre, ou são outros produtos, né, outros minérios, né, o estanho, o chumbo, né, as resinas para fazer as tintas, os polímeros de um modo geral, tudo isso provém da natureza, né? Então eu tenho aí, né, uma gama enorme de necessidades aí, e quanto mais tecnologia eu tenho, mais necessidade eu tenho. Quanto mais aumenta a população, mais necessidade eu tenho de extração desses minérios. Os recursos, os recursos que extraímos da Terra ainda são imprescindíveis e muito provavelmente ainda serão pelas próximas décadas. A diferença é que a futura indústria de exploração desses bens naturais aplicará mais tecnologias e inovações para diminuir o impacto que a atividade gera no meio ambiente, descobrindo novas reservas minerais ou energéticas. O que quer dizer com isso, né? Ou seja, as mineradoras, elas estão ficando cada vez mais sofisticadas e cada vez mais elas estão buscando explorar, né, de forma mais sustentável a mineração, né? Ou seja, as tecnologias utilizadas na mineração, pode ser que num determinado período do passado, uma mina, por exemplo, não seria viável economicamente, porque o custo para extrair os materiais delas seria muito caro e não pagaria o custo do produto. E hoje, com as tecnologias que nós temos hoje, esse processo de extração se tornou muito mais barato, né? Viabilizando, por exemplo, a extração de uma determinada jazida num determinado local. Então, essas tecnologias também que vão inovando, né, vão melhorar o processo de mineração, fazendo com que esse custo de extração caia bastante, né, viabilizando muitas vezes o uso do material. E também essas tecnologias diminuem muitas vezes o impacto que essa mineração gera no meio ambiente. Porque hoje em dia, um dos maiores problemas da mineração é justamente o impacto ambiental, né? Então, todas as mineradoras, elas têm que fazer um plano, né, de manejo ambiental nas regiões de mineração onde eles estão atuando, principalmente nos países que têm legislações ambientais mais severas, como é a do Brasil. Conceitos de recursos e reservas. Dois nomes devem ficar bem claros. O que são recursos, né? Os recursos são qualificados como todos os bens minerais e energéticos que efetivamente ou potencialmente possam ser úteis ao ser humano e, consequentemente, dotados de algum valor econômico. O que é isso? O recurso não necessariamente, né? Ou melhor, desculpa, o recurso ele é um mineral, né? Que vale a pena ser extraído. Por quê? Porque ele é economicamente viável. Por exemplo, eu descubro uma reserva de petróleo, né?
ele se torna um recurso a partir do momento que eu consiga ganhar dinheiro com a extração desse petróleo. Se ele estiver num local muito inviável para ser extraído, ele vai ser uma reserva e não um recurso. Ou seja, ele está lá, todo mundo sabe que ele está lá, mas ainda economicamente não é viável a sua extração, né? Que nem muitos comentam, né? Por exemplo, no Brasil. O Brasil é um dos países que tem o custo de extração do petróleo dos mais elevados. Por quê? Porque nós tiramos petróleo de grandes profundidades marítimas, né? De poços que estão em alto mar. E esses recursos, né? Eles são caros para poder extrair o petróleo nas bacias, né? De que estão no mar, por exemplo, do pré-sal, devido à grande profundidade que ele se encontra, né? Talvez no futuro mais próximo, quando o petróleo não for mais não for mais combustível, não ser utilizado mais no carro, ter o domínio do carro elétrico, e ele for utilizado apenas para fabricação de polímeros, por exemplo, talvez extrair petróleo do pré-sal vai deixar de ser economicamente viável. O pré-sal se tornará uma reserva de petróleo, mas não um recurso. Por quê? Porque não vale a pena extraí-lo. O custo dele vai se tornar muito alto, né? Reserva. Reserva, por sua vez, refere-se à parte do recurso em que o volume, o grau de conhecimento da sua extensão e demanda de mercado, o custo de produção e o preço de comercialização são tão favoráveis para a sua exploração que se torna viável, né? Por isso, as reservas incluem uma parte de algum recurso que foi avaliado. A partir dessa avaliação e definição, percebeu-se que a retirada poderia trazer lucro. Então, uma reserva é uma... Desculpa, pessoal, eu inverti aqui a explicação anterior, né? O recurso, ele está no solo, né? Porém, ainda não foi feito um estudo de viabilidade econômica. E a reserva, já não. A reserva já é um local que se fez o estudo e já tem certeza da viabilidade econômica. Então, o recurso já foi identificado, a existência do mineral, mas ainda não foi feito o estudo de viabilidade econômica da extração dele. E a reserva já é mais avançado aonde, né? Já é comercialmente viável explorar aquele recurso daquela região, ok? Desculpe aí o erro meu na explicação do slide anterior. Aqui, por exemplo, né, você olha aqui no mapinha que eu coloquei aqui no Brasil, algumas reservas que o Brasil tem de minério, né? Por exemplo, cobre, ouro, né, chumbo, né, alumínio, níquel, né? Então, nós temos aqui o mapa do Brasil, onde existem aí algumas reservas minerais já reconhecidas e viáveis. Por exemplo, se você pegar aqui em cima o alumínio, né? Estão falando lá do Pará, onde nós temos aí uma das maiores jazidas de alumínio do mundo, né? Quando analisamos os custos de extração e o grau de incerteza sobre a extensão da jazida e viabilidade, e concluímos que são mínimos, temos as reservas, né, indicadas e recuperáveis, representadas pelo quadro, né, no canto aí. Vamos lá. Reservas indicadas e recuperáveis. Ou seja, essas são reservas que é certeza que vão dar lucro, né?
Desculpa, gente. É certeza que vão dar lucro. Se vocês olharem aqui, quanto mais no canto aqui ele estiver, menor é o grau de incerteza e mais baixo é o custo de extração. Quanto mais alto, né, mais caro fica a extração, e quanto mais à direita nós estivermos, né, mais caro, ou desculpa, mais incerteza vai estar no retorno de capital investido. Ou seja, se eu tiver aqui nesse canto superior direito, provavelmente não vale a pena extrair esse material. É inviável economicamente. Eu vou gastar dinheiro para extrair ele e ele não vai me dar retorno. Então, as empresas de mineração, eles fazem esse estudo, né? Por exemplo, extrair minério de ferro em Minas Gerais. O custo de extração é relativamente baixo, porque o minério de ferro na região de Minas Gerais ele está bem próximo da superfície do solo, da crosta terrestre. Então, o custo de extrair ele é baixo, né? Então, está aqui, né, nesse nível de custo. E o grau de incerteza de que não vai dar minério de ferro é muito baixo também. Então, ou seja, ele está bem próximo aqui. Então, é um material fácil de extrair, né? Com um grau de incerteza muito pequeno pela quantidade da riqueza de ferro que se encontra na região. Então, aqui, ó, para a Vale, que extrai minério de ferro lá em Minas, é totalmente viável a extração, né? Por quê? Baixo custo e grau de incerteza muito baixo. Agora, por exemplo, se eu for extrair nióbio em Roraima, eu não conheço a jazida de nióbio de Roraima, por exemplo. Será que é viável para mim extrair? Será que a concentração de nióbio que tem lá em Roraima é interessante? Provavelmente eu vou cair aqui nesse canto direito superior, ou seja, custo alto devido à localização, né, dificuldade de acesso, né, a tecnologia para tratar o material é muito cara e acaba se tornando inviável extrair nióbio lá de Roraima. Só um exemplo, tá, gente? Em muitos casos, um recurso não identificado se transforma em reserva, porque houve investimento em exploração geológica, reduzindo o grau de incerteza e quantificando a viabilidade em relação ao custo de extração. O que quer dizer isso? Né? Boa noite, Claudio Alberto. Tudo bem contigo? Está me ouvindo, Claudio Alberto? Você tem alguma notícia dos seus colegas? Só entrou você na turma hoje? Você chegou a ver o e-mail que eu mandei na plataforma do AVA para vocês sobre que hoje, durante a aula, nós íamos postar uma questão, uma pergunta valendo 100 pontos para a atividade de vocês, né? Atividade à distância. Então, eu gostaria que, se possível, se você tem contato com seus colegas, passar essa informação para eles, para mim, por favor. Né? Vamos voltar à aula. Se tiver alguém aí pendente para entrar também, eu estou olhando aqui, por enquanto não tem. Mas se aparecer alguém, por favor, me avise. Então, em muitos casos, né, as empresas, para ter... primeiro, para saber se existe o minério, é feito um estudo geológico da região. Né? Então, a empresa interessada em fazer a prospecção do minério, ela manda um grupo de técnicos, de profissionais, que vão lá fazer estudo geológico, né, da região, para saber se é possível a extração do minério,
né, a quantidade, tentar identificar o tamanho da jazida, qual o tamanho da área que tem o minério, se vale a pena ser explorado, né? Se o custo de fazer essa exploração, né? Por exemplo, lá no Pará, onde o pessoal extrai a bauxita, lá, que é o minério do alumínio, né? No começo era só mata fechada, não existia nada. As empresas que foram minerar lá, elas tiveram que criar toda uma cidade, criar toda uma sociedade lá, levar funcionários para que se tornasse viável a exploração. Mas a concentração de bauxita na região é tão grande, né, que se tornou altamente viável, além de estar próximo de portos que facilita a exportação do produto, né? Então foi feito todo um estudo geológico da região lá no Pará, dimensionar o tamanho da jazida, né? O quanto tempo, né, estima-se a capacidade do volume de extração, quanto tempo iria durar essa jazida lá, se ela era economicamente viável ou não. Depois de feito todos esses estudos geológicos, aí as empresas a empresa junta lá seu grupo de técnicos e vão fazer um estudo de viabilidade técnica para a extração daquele produto naquela região com aqueles recursos. Aí chega num momento que faz todos os balanços econômicos, o custo do produto no mercado, a tendência de demanda desse produto, né? E aí a empresa define o investimento ou não na extração dessas reservas, né? Então é muito comum aí, né, as empresas estarem mandando à frente os profissionais para fazer essa consulta. E outra coisa que as empresas analisam também são as tecnologias disponíveis para extração de determinado minério, né? Para verificar a viabilidade dele. Se o tratamento dos recursos minerais em estudo detalhado pode levar à consolidação da viabilidade técnica e econômica de um depósito mineral, isso é um corpo geológico com um volume rochoso enriquecido em substâncias minerais e ou químicas, né, concentrados de modo anormal, que significa o quê? Supera, quando ele fala anormal, ele supera a média de concentração desse produto em outras regiões, né? Porque todo mineral existe espalhado pelo mundo todo. Em alguns países, por exemplo, o caso do nióbio em Goiás, a concentração do nióbio em Goiás, ela é muito, muito acima da média dos outros países do mundo. Não é que não exista nióbio no resto do mundo. Só para vocês terem ideia, até pouco tempo atrás, até 2012, né, o Brasil ele tinha 98% da reserva de nióbio do mundo. Isso significa o quê? Que outros países também têm nióbio, só que a concentração do nióbio e a tecnologia para se extrair esse nióbio é muito cara. Em Goiás, aqui no Brasil, lá em Catalão, onde se extrai o nióbio, né, é um local onde o nióbio ele está muito fácil de ser extraído, ou seja, a reserva é grande, né, com viabilidade econômica, então viabilizou a extração do nióbio lá em Catalão. Esse que vos fala quase foi trabalhar lá numa determinada época aí que eu recebi uma proposta até que tentadora para ir trabalhar lá em Catalão, né, na mineração de nióbio, né? Acabou não dando certo depois por uns fatores pessoais,
né, por causa da distância, residência e tudo mais. E o meu antecessor lá, o coitado do meu antecessor, ele faleceu num acidente, né, de percurso, de trajeto, quando ele estava indo trabalhar na mineradora, a picape que ele estava conduzindo capotou e ele veio a óbito, né? Aí essa história aí me chocou muito, né? E eu ficar longe da família e tudo mais. Mas eu tive a possibilidade aí de conhecer aí a exploração do nióbio, né? Trabalhar numa mineradora desse porte, sinceramente, pessoal, não é muito agradável, não, né? O retorno financeiro até pode ser interessante, mas o risco é muito alto, né? Você trabalhar com aqueles super equipamentos, super caminhões, né? Então, vira e mexe lá, você tem aqueles super caminhões atropelando picape, atropelando coisa. Em algumas mineradoras, carro de passeio até proibido de entrar. Tem um estacionamento muito longe, fora da mina, onde você pode deixar carro de passeio, o carro de passeio não entra, porque os super caminhões não conseguem ver o veículo que está à frente dele. Eles só conseguem enxergar as máquinas grandes, as máquinas pequenas, o carro de passeio, por exemplo, é tão pequeno que é quase invisível para o operador daqueles super caminhões, né? Então extração de minério é uma coisa vale a pena você ver, né? Quem puder ter a oportunidade de visitar uma mineração para efeito de enriquecimento do conhecimento do curso, vale a pena, mas é trabalho para doido. Teor no grau de concentração geralmente expresso em porcentagem, né, ou partes por milhão, ou ppm, né, da massa de uma determinada substância mineral ou química em relação à massa total da rocha em que ela se encontra. O que ele está querendo dizer aqui? Aqui é onde se faz o estudo de viabilidade, né, de concentração do minério desejado, né? Porque na extração do minério, né, você encontra vários outros minérios. Por exemplo, às vezes você vai tirar, o pessoal comenta muito, né, que os japoneses gostam muito do minério de ferro do Brasil, porque junto com o nosso minério de ferro, nós mandamos ouro. Dá para vocês terem ideia. Só que o ouro, ele está numa quantidade tão pequena, frente ao minério de ferro, que é inviável eu extrair o ouro que está ali junto com o minério de ferro, né? Agora, por exemplo, o japonês, que ele não tem minério, né? Se ele conseguir extrair o ouro do minério de ferro que a gente manda para ele é lucro, né? Desde que ele tenha uma tecnologia para fazer isso, né? Então, uma das formas de você ver a viabilidade de uma determinada jazida é verificar a concentração do minério básico, do minério chave, né, aí para o processo, naquela região. Existem alguns outros processos, algumas mineradoras, que até extraem, né, junto com o processo de mineração do material principal, extraem outros produtos também, né? Que acaba se tornando viável, porque o produto principal, por exemplo, eu vou extrair crisotila para fazer amianto, né? E na extração de crisotila, eu encontro lá prata ou platina, numa quantidade pequena. Mas, como a extração do crisotila paga todos os custos da mineração,
a extração da prata ou da platina, né, mesmo que ela seja pequena, ela acaba se tornando comercialmente viável, né? Por quê? Porque o custo principal de todo o processo está sendo bancado pela extração da crisotila, né? A prata e a platina seriam um subproduto do processo. Acaba viabilizando. Se fosse para escavar lá, só minerar, só para extrair a prata ou a platina, era inviável economicamente, porque a concentração é tão pouco que não pagaria os custos, né? Mas como a extração da crisotila suporta todo o processo, acaba se tornando um processo viável. Aí é um valor agregado a mais dentro do processo de extração mineral. Porque o custo principal é pago pelo produto base, né? E aí é feito todo um estudo, né, de, por exemplo, ou de ppm, ou de porcentagem, digamos assim, ó, nessa jazida aqui, eu tenho do material extraído, 50% é ganga, que seria terra, areia, sílica. Eu tenho que 30% é o produto que eu quero, por exemplo, a crisotila. Eu tenho 5% de platina. E sei lá, mais alguma outra coisa aí para completar os 100%. Então, aí falar, essa mineração é viável, porque eu consigo tirar 50% de crisotila. A crisotila, para mim, é interessante para fabricar caixa d'água, para fabricar as telhas de fibrocimento. Acaba se tornando viável. E aí, desculpa, gente. E aí os custos dos outros produtos acabam sendo pagos pelo produto principal. Rosimar, boa noite. Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo bem contigo? Tudo. Eu estava conseguindo acessar. O não estava conseguindo entrar, porque não está nem aparecendo o link dele. Só tem o conectado? Não, tem o Cláudio Alberto. O pessoal não está conseguindo acessar, então. O Cláudio Alberto está com problema de comunicação também. A comunicação dele tá baixa. O link está na unidade 1, né? Tá na unidade 1. O link está lá na primeira aula. Tem que entrar lá na unidade 1 para fazer o link. O link está na unidade, na primeira aula. Viu, Rosimar? No final da aula eu vou explicar aí que tem um exercício para vocês fazerem hoje ainda, valendo 100 pontos, tá? E a partir de hoje, toda aula vai ter um exercício valendo esses 100 pontos. Deixa eu terminar a explicação da aula primeiro. Depois do final da aula eu explico para vocês sobre a atividade, tá bom? Tá bom. Então, voltando aqui no slide 10, né? Nós estamos falando sobre a concentração de produtos, né? Para se tornar economicamente viável uma extração de um determinado produto. Para determinar esse fator de concentração, existe uma fórmula, né? Que fórmula é esta? O teor desse minério, o teor que foi encontrado na amostra desse minério, dividido pela média, né, que ele é encontrado na crosta terrestre. Isso vai te dar um fator que vai dizer se vale a pena eu extrair esse minério ou não.
Digamos que eu estou aí com que a média na costa terrestre eu encontro esse minério a 10%, né? E aí eu encontrei numa jazida lá, no estudo geológico que eu fiz, que esse minério ele se encontra a 50%, né? Aí que eu faço? Eu divido 50% dividido por 10, né? Eu tenho o quê? Eu tenho um fator de 5, né? Eu tenho um fator de 5%, ou seja, né? Esse fator aqui é o que vai me dar, né, o teor, né, o fator 5, né, é o teor que eu tenho de fator de concentração. Ou seja, ele é que vai me dizer se esse minério vale a pena ou não. Se eu tivesse, por exemplo, 10% também, qual seria o meu fator? O fator seria 1, né? E se ele fosse menor que 10%? Ele é inviável. Por quê? Meu fator vai ser negativo. Vai ser menos de 1, quer dizer. Então, o fator menos de 1, ele não vale a pena, porque ele está menor do que a concentração que eu acho em outros lugares. Então, esse fator de concentração é que vai me determinar a viabilidade ou não, né, da extração de uma determinada jazida num determinado local. Como eu falei anteriormente, era bauxita lá no Pará, esse fator de concentração deles aqui é altíssimo. Então, viabiliza, né, frente à média que é encontrada em outros locais. Tanto que quando começaram a minerar lá, era um local totalmente inóspito, né? Não dava para fazer nada, não tinha cidade perto, não tinha transporte, não tinha nada. Para você chegar lá, tinha que ser de avião, monomotor. Os caras abriram um aeroporto na Clareira, ou era 6 dias de barco para chegar lá. E hoje não, hoje já existe toda uma infraestrutura, existe toda uma cidade lá na região, né, que foi tudo desenvolvido em função da extração de minério lá, ou seja, né, a viabilidade econômica justificou-se implantar toda uma estrutura lá para poder extrair a bauxita lá na região do Pará, né, para poder extrair o alumínio. Aqui tem uma tabela, né, dando alguns fatores aqui, né, de concentração. Oi? Você está mostrando o slide aí? Hum, Está aparecendo essa foto aqui. não está aparecendo? O slide não. Ué? Ah, desculpa, peraí. O Cláudio Alberto não falou nada. Tá aparecendo agora? Ainda não. Eita, de novo, outro dia deu o mesmo problema. Agora tá. Ah, deu? Apareceu? Aham. Agora está aparecendo o slide e só a foto. É, não estava aparecendo antes os slides, né? Obrigado, senhor. De nada. Obrigado eu por ter avisado. Vocês não falam, fica difícil, né? Eu, para mim, eu estou vendo aqui, porque está aberto no meu computador, né? Não sei se vocês estão Uhum. recebendo ou não. Outro dia também tive esse problema, que não estava aparecendo, eu tive que fechar todo o meu sistema, abrir de novo, aí ele entrou. Então, voltando aqui ao quadro de concentração, né? Fator de concentração de alguns materiais, por exemplo, o alumínio, né? Abundância na crosta, né, terrestre é de 8, né? A porcentagem de 8%. Né? Fator de concentração entre 3 e 4. O ferro, a abundância é de 5,8%. Né?
fator de concentração, para se tornar viável a exploração, tem que ser entre 5 e 10. Né? Para você ver aqui, ó, o alumínio tem que ser entre 3 e 4, né? O fator de concentração já é viável a extração. O ferro, entre 5 e 10, é viável a extração. O cobre, para ele ser viável, o fator de concentração dele tem que ser entre 80 e 100. Por quê? Porque o percentual dele existente na face da Terra é baixo, né? Então, ele tem que estar entre 80% e 100% para ser viável a extração. Por quê? Porque senão eu vou extrair muita terra para tirar pouco cobre dele. Então, o estudo geológico vai ter que me dar um fator de concentração em torno de 80 a 100. O níquel, por exemplo, ó, o fator de concentração dele tem que ser em torno de 150. E vamos partir para a última coluna aqui, o ouro. Né? O ouro ele é tão difícil de ser encontrado, né? Ele está em 0,0000002% na crosta terrestre. Ou seja, né? Para você achar uma mineração de ouro que seja viável economicamente para extrair o ouro, ele teria que estar aí presente na faixa de 4.000 fator de concentração. 4.000 significa o quê? Eu vou tirar ouro suficiente que vai me pagar todas as despesas. Por quê? A quantidade de ouro encontrada é muito pouco. Para mim poder produzir 1 quilo de ouro, por exemplo, e o preço dele no mercado, né? Às vezes, o que eu vou gastar para extrair 1 quilo de ouro é muito mais do que eu vou ganhar quando eu vender o quilo do ouro. Entendeu? Então, eu preciso de uma concentração muito alta para valer a pena eu extrair o ouro. Né? Se eu não tiver uma concentração alta, tecnicamente se torna inviável a extração do ouro. Por isso que tem muita gente que se mete lá para o sertão afora, lá para dentro do Brasil, no meio da floresta, vai extrair ouro, o cara fala, pô, achei ouro, tal, não sei o que tem. Só que o quanto ele gastou para extrair o quanto de ouro ele conseguiu, praticamente ele perdeu dinheiro. Eu conheci um rapaz que o pai dele era dono de uma empresa que eu trabalhei para ele. Que ele se meteu nessa de minerar lá no centro-oeste, lá fora. Né? E ele achou que estava ganhando dinheiro. Quando ele foi ver, é que o pai dele estava bancando por trás. Né? Quando ele foi ver, o dinheiro que ele ganhou com a mineração não pagou o que ele gastou, só em exploração. Maquinário, mão de obra, ou seja, ele não ganhou nada, pelo contrário, ele voltou para São Paulo e teve que ser sustentado pela irmã, porque ele perdeu tudo que tinha. Toda a herança que o pai dele tinha deixado para ele, ele perdeu, porque ele não fez esse estudo aqui, ó, de fator de concentração, para ver se era viável ou não a extração. Ah, achamos ouro, vamos tirar ouro, e o custo do ouro, perto do valor que ele conseguiu, né, pelo ouro, não pagou as despesas que ele teve. Analisando o quadro lá, como eu mostrei para vocês, né, por exemplo, né, o ferro, né, ele possui uma concentração na faixa de 5,8%, né? É entre 5 e 10, isso significa que para um depósito de ferro se tornar uma jazida de ferro lucrativa, sua concentração em determinada localidade deve ser entre 5 e 10 vezes maior do que a sua abundância na costa. Bom, por exemplo, se ele tem 5,8, né, o ideal para mim é que eu encontrasse uma jazida onde a concentração do minério de ferro seria aí na faixa de 58%. Ou seja,
mais da metade do minério que eu tenho no solo seria o minério de ferro. O resto pode ser areia, terra, qualquer coisa do gênero, né? Aí é uma jazida altamente lucrativa, 58%. Ele fala aqui entre 10 e 58, né? Neste mesmo sentido, substâncias mais raras, como urânio e ouro, por exemplo, necessitam de um fator, né, milhares de vezes maior que a concentração média do elemento na crosta terrestre. Ou seja, por exemplo, lá em Poços de Caldas, em Minas Gerais, existe uma mina de urânio, extração de urânio, né? Lá só se tornou viável a extração de urânio lá em Poços de Caldas, porque era não sei se vocês sabem, Poços de Caldas, ele fica dentro de uma cratera de um vulcão extinto. E a mina que acharam lá é justamente na lateral do vulcão, ou seja, muito antigamente aí, na épocas neolíticas, coisa, quando o vulcão estava em erupção, ele deve ter trazido lá do magma, junto com o magma, uma concentração de urânio muito alta, né? Onde se tornou viável a extração do urânio lá em Poços de Caldas, né? Poços de Caldas é uma região onde tem uma concentração de urânio significativa, tem uma mina grande lá de urânio. Embora quase ninguém saiba, né? É muito segredo onde essa mina está escondida, mas lá eu sei que lá em Poços de Caldas tem uma. Notavelmente, o fator de concentração é dependente também dos custos de extração e tecnologias empregadas. Ou seja, se eu tiver uma boa tecnologia para extração do minério e essa tecnologia baratear o meu processo de lavra mineral, que é o nome que se dá ao processo de extração, né? Então, se a minha lavra mineral tiver uma boa tecnologia, isso vai baratear o custo do meu produto. Ou seja, às vezes um fator de concentração um pouco mais baixo, ela se torna viável em função da tecnologia que eu vou empregar no meu processo de mineração. Se eu utilizar um processo com alta tecnologia, aonde eu consigo aproveitar melhor o meu minério, sem ter perda desse minério, né, conseguir concentrar ele e o nível de pureza dele bem alto, eu consigo vender bem esse minério no mercado, mesmo que o fator dele de concentração não seja tão alto, mas viabiliza para mim comercialmente extrair, porque eu tenho tecnologia para fazer isso. Pois não? Tem mais gente, o Cláudio Alberto não está conseguindo comunicar com você, porque a Stephanie está querendo entrar também. Quem que não Dá uma está olhadinha conseguindo? aí. Só tem você e o Cláudio Alberto aqui comigo. Não tem ninguém ainda para me liberar. Então, ele falou que a Stephanie está tentando e não está conseguindo. Ela não aparece aqui para mim no sistema para me liberar ela, não. Oi? Então, ele falou para mim que ela está tentando entrar e não está conseguindo. Deve estar igual o meu, né? Vai ver que ela está sem conexão, porque para mim eu tenho aqui um quadro ao lado, não sei se você está vendo aí, que aparece aqui as pessoas que estão tentando entrar. Ela apareceria aqui em cima para mim, ó, pedindo autorização de entrada na sala. Mas ela não está aparecendo para mim. Eu não tenho como liberar ela se ela não aparecer aqui. A partir do momento que ela aparece no sistema, eu consigo liberar ela. Tá? Ela não está conseguindo a conexão com o Ava, talvez. Ela já entrou no Ava e tentou o link lá e não conseguiu? Uhum. Ela está tentando. Acho que está faltando a liberação, né? Sua. Não entrou aqui para mim liberar. Tá bom.
Para me liberar aqui, ela tem que estar aqui no sistema. Ela tem que conseguir acessar o link, aí eu consigo a liberação dela para assistir. Ah, tá. É a Deve Stephanie? estar com problema. É Stefano. O Vinícius falou que não conseguiu entrar, não tem nenhum o link para poder acessar. Na primeira Não aula, tem que conseguiu. entrar lá. Não, Elementos de mineralogia, seção 1.1. Tem o link lá. Se clicar no link lá, ele abre. ele falou que não está aparecendo para ele. Ixi, estranho. É. E a Stephanie já está querendo entrar e não está conseguindo acessar, né? Ela entrou até no link lá e não está conseguindo acessar. Não está aparecendo aí para você aí, né? Porque entrava automático, né, professor? É. Antes, eu lembro, no começo, nas primeiras aulas, entrava todo mundo sozinho, não precisava nem dar autorização. Agora o sistema está pedindo essa autorização. Quando eu escuto aqui, ele dá um plim aqui na minha tela, pedindo para abrir, aí eu abro. Professor da autorização? Eu não tem aqui para mim autorizar, não tem mais ninguém aqui no meu sistema. Uhum. Só está você e o Claudio Alberto aqui. Uhum. Então ela tem que continuar tentando, né, para ver se entra. Tem que tentar lá para ver se abre. Acho que o Tá problema dela bom. está no link lá da Do plataforma. Deixa eu portal. ver. Ah, tá aqui, ó. Para mim aparece sessão 1.1. Você tá vendo a minha tela aí que está compartilhado? Ou não? Sei. Então, tá aqui, ó. Aqui. Aula ao vivo, elementos de mineralogia, publicado pela turma. Se ela clicar aqui, ela vai ver o link. Então ela tem que clicar aí e vai conseguir. Se não sair, não aparecer aí, não tem como. Você está escutando o que ele falou? Não, ele não. Escutei você. Ele falou assim, deixa quieto, dá continuidade na aula, ela deve estar com problema no portal dela lá mesmo. Ela não consegue ver pelo celular? Acho que não. Porque às vezes você consegue. Eu consigo abrir o stream pelo celular também. Uhum. Tá bom, deixa eu tocar a aula aqui então. Se ela aparecer aí, você me dá um toque. Beleza. Então, voltando aqui, né? O fator de concentração para alguns produtos, né? Ele vai exigir uma tecnologia muito alta para você poder extrair ele, né? Para ele poder ser viável economicamente. Então, quanto mais complicado for, ou quanto menor for o fator de concentração, mais inviável se torna a exploração de um determinado minério. Por isso que exige a necessidade, né, de um estudo geológico muito aprofundado antes de se investir em qualquer processo de mineração, né? Os fatores envolvidos no processo de enriquecimento são variáveis e dependem das rochas e dos processos geológicos envolvidos. Num determinado local, são esses processos geológicos que podem ocorrer concomitante ou sucessivamente que geram condições especiais que conduzem à concentração da substância. Eu coloquei até aqui algumas fotos aqui para vocês verem, né? Por exemplo, isso daqui é uma rocha com incrustação de ouro. E aqui você tem os veios aqui também com incrustação de ouro. O que é isso daqui, ó? Se você olhar, essa rocha, ela tinha uma fissura
né? E a água, ela vai passando pelas fissuras. E o ouro que estava misturado com a água, ele vai se concentrando, formando um veio ou um filão, né? Aqui também, ó, tá vendo? Se vocês olharem nessa rocha aqui que está na foto à direita, né? Você vê aqui, ó, a concentração do minério. O que que era aqui? Era uma fissura, uma trinca que existia na rocha, né? Como está nesse daqui, que nem mostra aqui em cima também, ó, na foto A, né? O que que é? São fissuras. Aí, conforme o tempo, né? A água ela vai escoando e o ouro, por exemplo, ele podia estar em forma de poeira, né? E misturado com a água e a água passando por aí, os poros da rocha vai filtrando a água, vai retendo as partículas de ouro e ele vai se acumulando, formando um veio. Ou senão em partes assim, ó, que nem está aqui, ó, em concentração isolada. Então, esse tipo de concentração aqui do material na rocha é que vai mostrar a viabilidade ou não de você explorar uma determinada jazida, né? Jazida com pouca concentração, né? Inviável. Jazida com mais concentração. E esse processo, infelizmente, não depende do homem, né? Não é nós, seres humanos, que vamos fazer isso. Quem fez isso para nós foi a natureza. Ou seja, foi o processo geológico que aconteceu talvez há milhares ou milhões de anos atrás. Que nem o urânio lá em Poços de Caldas, né? O vulcão, na época que ele estava em erupção, que foi há milhares de anos atrás, ele trouxe à superfície, né, o próximo da superfície, uma quantidade muito grande de urânio, que talvez tivesse concentrado lá no magma, lá no subsolo. E se tivesse lá até hoje, seria inviável de extrair ele, né? Mas com a erupção do vulcão, ele jogou esse minério para fora, ele deve ter escorrido junto com a lava do vulcão, ficou ali na lateral do vulcão, depois com o tempo se solidificou, né? E se tornou uma jazida considerável. Característica da natureza, se formam essas concentrações de determinados minérios. Josemar, tá me dando um sinal aqui de que o sistema ele está com má qualidade, tá? Aham. Então, talvez Tá os dando umas alunos, paradas mesmo. os colegas não estão conseguindo acessar porque o sistema está meio carregado. Tá bom? Acabou de me dar o alerta aqui que o sistema está um pouco de dificuldade. Tá bom? Então, talvez seja isso Beleza. que eles não estão conseguindo entrar. Que Eu tive que reiniciar meu computador. porque muitas vezes o problema não é o meu. Porque eu até troquei a minha internet, eu estou com 120 mega de banda. Então o meu não tem dificuldade nenhuma. O problema é o sistema, muitos alunos acessando no mesmo horário, né? Talvez o Ah, AVA esteja sobrecarregando e eles não estão conseguindo acessar o link lá no AVA. Talvez o AVA esteja sobrecarregado e eles não estão conseguindo acessar lá, tá bom? aham. Beleza, professor. Talvez se você falou desligar e reiniciar o computador, talvez seja mais fácil. É que minha internet não estava nem funcionando. Aí eu reiniciei. Nem sabia que tinha que reiniciar. A menina que falou para mim que tinha que reiniciar. Aí voltou a funcionar. Aí demorou para abrir o portal. Tá muito lento. Minha internet aqui só é 2 GB, só. Hum. Só para você ter ideia, o meu era 10, eu troquei para 120 para poder suportar as aulas, porque senão eu não conseguia dar aula. Uhum. Mas beleza, professor.
Tá bom? Eles vão tentando entrar lá. Uhum. Tá bom. Então, que voltando aqui, né? Para que exista o produto na natureza, alguma coisa deve ter gerado alguma fonte, né? Que produziu esse minério, que trouxe esse minério para a superfície e de alguma forma ele se concentrou ali através da filtragem. A maioria dos casos, às vezes, é filtragem do próprio solo, né? Por exemplo, que nem o ouro que eu dei o exemplo, ele vai se infiltrando com a água nas fissuras das pedras, como talvez a molécula do ouro é um pouco maior do que a molécula da água, a água vai embora e o ouro vai ficando concentrado ali. Outros fatores pode ser algum tipo de reação química, algum tipo de explosão, ou tipo um vulcão, ou uma zona de sedimentação que foi, com o tempo, ela foi acumulando ali num determinado local, né? E aí vai formando. Os fatores que eu falo, é a fonte, por exemplo, o que está fornecendo o material, o transporte, que pode ser o ar, a água, ou até o próprio vulcão, a lava de um vulcão, né? O ambiente onde o material está se concentrando, está sendo depositado, né? Boa parte dos materiais, eles são encontrados em função do quê? Porque abaixo deles existe uma rocha, talvez, com uma porosidade muito fina, onde as moléculas do material não passam, né? Outras substâncias podem passar, mas como a molécula desse material tem uma determinada densidade, ela não passa e ela vai se aglomerando ali, formando uma jazida, né? Outros fatores podem ser, por exemplo, uma reação de um vulcão, onde ele aquece o material, esse material se aglomera devido ao calor do vulcão, ele forma aí uma lava desse material. Quando esse material endurece, forma ali uma jazida para poder ser extraída, né? Então, tem vários fatores, que são os fatores aí. A fonte que gera o material, o ambiente onde o material é depositado, a forma de transporte, quando esse material é transportado, e o que eles chamam de armadilha, que é o que aprisiona o material. Como eu falei, que a maioria das vezes é a própria rocha que funciona como armadilha para prender, porque a sua porosidade é muito pequena, a água passa, mas as moléculas do material não passam e elas vão se acumulando, né? Aí a própria reação do material acaba atraindo outras moléculas que estão passando ali junto com a água, junto com o ar, e elas vão se identificando, se juntando, né? Formando assim as possíveis jazidas. Então, existe a fonte, né, que é a molécula do material, o sistema de transporte, pode ser água, pode ser vento, pode ser outro tipo, né, de transporte, né? E, por último, a deposição e a armadilha, ou seja, tem um espaço na rocha aonde a água passa, por exemplo, digamos que o material seja o ouro, né? Eu tenho transportado pela água, essa água está infiltrando numa rocha, e essa rocha ela tem algumas fissuras, algumas cavidades, onde o ouro vai entrando e depois ele não consegue sair, porque as fissuras de saída é muito menor do que a fissura de entrada, ele vai se acumulando, formando aí uma jazida, uma pepita de ouro. Né? O transporte normalmente acontece por meio de um fluido, podendo ser promovido por uma intrusão magmática, né? O que seria intrusão magmática?
a lava do vulcão. A lava do vulcão é uma intrusão magmática, né? Porque energia térmica, ou seja, aquele material ele aquece, ele derrete, ele funde suas moléculas, e o vulcão joga esse material para fora, depois ele endurece, né? E aí o pessoal consegue encontrar a jazida dele, né? Ou simplesmente ocorre devido à ação da gravidade. Ele vai infiltrando, né? Se você olhar na rocha aqui, ó, dá para ver os minerais aqui, ó, incrustados na rocha. Pode ver que essa rocha, ela é cheia de fissuras, né? Ela está toda trincada, talvez por uma pressão da placa tectônica. Essa placa, ela se rachou toda, essa rocha se rachou toda. Aí, com a chuva, o tempo, né? O vento vai jogando os minerais. A chuva vai jogando esses minerais dentro da rocha. Os minerais começam a penetrar pelas fissuras da rocha e vai acumulando, formando aí os veios do mineral, né? Então, esse é mais ou menos um dos processos onde coisa acontece. Na primeira foto aqui, você tem o exemplo do vulcão jogando o material para fora, né? E aí ele vai derretendo, ele vai se juntando na parede do vulcão, ou o vulcão vai expelir ele para fora. E a rocha pela gravidade, tá? O ambiente de deposição pode ser representado por um solo ou uma praia, rocha fraturada, ou um sistema de falhas, dobras ou fraturas, entre outros. Aqui dá para a gente ver nas fotos que eu coloquei aqui, né? Por exemplo, aqui, ó, uma fratura na rocha, né? Faz com que, ó, o material vai ficando agregado na fratura da rocha. Aqui também, ó, se você olhar, era uma rocha muito porosa, né? Olha o que aconteceu com o mineral. O mineral foi ficando retido nos poros da rocha, né? E aqui é a mesma coisa com o ouro, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Ó, tá vendo? Que é uma pedra de rocha, né? E o ouro, ele vai ficando incrustado nos furos, nos poros dessa rocha. E vai fazendo as incrustações nos poros da rocha, né? Esse é o processo que a gente vem falando. Isso pode ser provocado, por exemplo, por fraturas ou um sistema de falhas, dobras, né? Ou fraturas em outros sítios. Normalmente, isso daí em função da movimentação das placas tectônicas. Nesses locais é comum a disposição do depósito em zonas específicas que contenham armadilhas, né, que causam o aprisionamento da substância. É o caso aqui que a gente mostrou nessas fotos, né? O mineral sendo aprisionado em função da fragilidade. Esse daqui pela porosidade, esse daqui pela fratura, esse outro aqui também pela porosidade, aonde os materiais vão ficando retidos lá, formando as jazidas do minério. O próprio minério ocorre em dois tipos de minerais. Os minerais de minério, né, o qual possui um valor econômico, cujo a gente já viu, e o mineral de ganga. O que é isso? Por exemplo, eu tenho uma rocha, né, que eu tenho aqui, por exemplo, minério de ferro. Quanto disso daqui é ferro e quanto disso daqui não é ferro? Tudo que não é ferro, eu chamo ele de ganga, né? Ganga que seria? Seria todos os rejeitos que eu tiro após o minério de ferro. Ó, a parte cinza aqui, para vocês verem, é minério de ferro, né? Isso daqui, ó, é terra que foi tirada do minério de ferro, ou seja, 50% dessa rocha, né, vai se transformar em minério de ferro. Os outros 50%, por exemplo, é ganga. O que é ganga?
é sílica, são materiais que não têm valor, né? Estão presentes junto do minério de ferro. Né? E aí, quando eu separo, né, eu só consigo extrair o minério de ferro. Não consigo extrair os outros materiais, ou é economicamente viável. Aquilo que presta é aquilo que eu vou vender, né, que é o minério propriamente dito, e a ganga são os rejeitos. Por exemplo, uma das formas de você purificar o minério de ferro é jogando água nele, porque aí a areia ela sai, né, a terra sai e fica só o minério. Por exemplo, que nem aconteceu lá em Brumadinho. O que rompeu lá em Brumadinho? O que rompeu lá é justamente o depósito que eles chamam de rejeitos. O que é isso? Para eles tirarem mais fácil o minério de ferro da rocha, né, eles utilizam num processo com água. Aí depois, o que faz com essa água? Essa água, eu não posso devolver ela naturalmente no córrego, porque ela está muito carregada de minério de ferro. Então, eu jogo essa água num reservatório, ou que seria num tanque lá, né? Espero que essa água, naturalmente, ou ela infiltre no solo, ou evapore, né? Sozinho. Então, eu vou jogando essa água com minério de ferro nesse tanque. O que aconteceu lá em Brumadinho é que esse tanque rompeu e toda aquela água contaminada com minério de ferro e os outros metais que vêm junto com o minério desceu fazendo aquele estrago todo lá, matando muita gente. Né? Aqui tem nesse quadro, né? Dá para a gente ter um exemplo aqui, ó. A rocha é o granito, né? Material de ganga, o que não interessa, né? Tem o feldspato, o quartzo e a mica, que praticamente é um tipo de areia. Né? E o mineral que eu quero, na realidade, é a cassiterita. Né? A cassiterita é que ele é um minério que aglutina o estanho. Né? Então, eu tenho aqui como é essa mistura, por exemplo. Aqui eu tenho a rocha, que é o pegmatito, né? Também tenho o feldspato, o quartzo, a mica. O minério que me interessa é o espodumênio. Né? O que eu tiro dele? O lítio, para fazer bateria de celular. Né? Por exemplo. Aí eu tenho o granito, que tem o feldspato, tem o quartzo, tem a pirita, tem a calcopirita, né? Que são ganga, ou seja, são minérios que não têm valor nenhum para o meu processo. E o material de interesse para mim é ouro. E aí eu tenho para esses materiais e vários outros materiais essa mesma característica de processo. Dentre esses minérios, distinguem-se duas classes denominadas de minérios metálicos e não metálicos. Aqui é interessante nós entendermos que, por exemplo, existem os minerais que são da família dos metálicos, ou seja, minerais de brilho, que eles, de alguma forma, eles vão transformar em algum material, bauxita, níquel, ouro, ferro, né, cobre, né, eles vão ser extraídos para se tornar minerais. E existem os outros, por exemplo, o caulim, a calcita, que são materiais que são minérios, mas não metálicos. Ou seja, eles não são minério de brilho, que eles chamam, né? Então, esses outros metais também, né, são minerais, só não são metais. Né?
são de interesse, por exemplo, a jazida de giz, né, para fabricação de giz, para a fabricação do cal virgem para a gente usar na construção civil, né? Fabricação da brita para poder fazer o concreto, né? Esses tudo são minerais também, só que eles não são metálicos, né? Então eu tenho a família dos metálicos e dos não metálicos, certo? Aí dos não metálicos eu tenho o diatomilo, né? A betonita, o caulim, são exemplos de materiais não metálicos, que também são achados em grandes concentrações em algumas regiões, né? Que nos dão a matéria-prima para a fabricação de alguns componentes, né? Principalmente da construção civil, né? Por exemplo, o caulim é a base para se fazer o cal que a gente utiliza para fazer argamassa, né? Não existe coisa. Existe o carvão, por exemplo, o carvão mineral, né, que está em forma de minério, né, que é encontrado na natureza, que não é metálico. E se utiliza muito para os processos de fundição para fazer o carvão de coque, né, principalmente no processo siderúrgico. Normalmente, os minerais de origem metálica, né, os minerais de brilho, eles têm valor agregado muito maior do que os não metálicos, né? Então, eu tenho uma gama aí de custo bastante interessante. E aqui, eu tenho aqui os produtos que têm maior valor comercial, os minerais com maior valor comercial. Os metálicos formam 76% da cadeia. Ou seja, 70%, 76% de todos os minerais extraídos para uso, né? 76% deles são metálicos. Ferro é 61,7%. Ouro 13,9%, cobre 10,3%, alumínio 5,2%, níquel 4,7%, olha o nióbio aqui, ó, 1%, manganês 0,9%, estanho também 0,9% e outros aí que chegam na faixa de 1,5%. Os não metálicos correspondem a 24% dos processos minerais existentes hoje no mundo, né? Dentro da classe dos minérios não metálicos, tem costumeiramente enquadrado as rochas e os minerais industriais, ou seja, uma gama de minerais geológicos que possuem aplicação praticamente direta, né? Aqui nós temos aí, por exemplo, a dolomita, a magnesita e a calcita, né? Que são os materiais que são utilizados, né, praticamente quase in natura, né, nos processos aí, né? Alguns desses materiais são utilizados como corante, outros são utilizados para fazer vidro, outros são utilizados para fazer base de pigmentação, né? Existe N aplicação, eu desconheço a maioria deles. Para que todo depósito mineral, né, de valor econômico se transforme em uma jazida ao longo do tempo, é depositado, bem como diversos esforços são aplicados. Primeiro, desenvolve-se diversos estudos sobre a metalogênese, ou seja,
é um estudo que é desenvolvido pelos geólogos para identificar como que o solo daquela região se desenvolveu. E o nome desse estudo se chama metalogênese. Então, aí, ele vai estudar o ambiente, o que interagiu nesse ambiente para formar essa jazida. Por quê? Porque através desse estudo, ele vai saber a magnitude dessa jazida, o tamanho que essa jazida pode ter, e para saber se ela é economicamente viável. É lógico que a partir do momento que você faz um estudo, você determina a amplitude da jazida, o que a empresa mineradora faz? Ela manda os técnicos retirarem amostras do solo. Aí ele vai mapeando o solo através de retirada da amostra para medir se realmente aquele estudo de metalogênese, né, realmente contribui para uma jazida que seja economicamente viável. Porque, de repente, eu posso encontrar uma jazida com uma concentração, um fator de concentração muito alto, mas a jazida ser muito pequena. Ah, eu encontrei, por exemplo, eu encontrar uma pepita de ouro de 20 quilos. Puta merda, 20 quilos de ouro, desculpa o termo, 20 quilos de ouro é muito ouro, mas só tinha aquela pepita. Né? De repente, o custo para você tirar 20 quilos de ouro ficou muito mais caro do que os 20 quilos de ouro. Se não tiver mais ouro na região, não vale a pena eu ter achado aquela pepita. A não ser que seja aqueles casos de acidente que o cara tropeça na pepita, acha a pepita, tudo bem. Mas caso contrário, não é economicamente viável a exploração. Né? Por isso que para isso existe esse estudo de metalogênese. Os minérios concentram-se em duas situações específicas. Uma, forma de corpos, né, de minérios regulares, como é o caso dos veios ou filões. Como eu falei para vocês lá, e aqui mostra essa foto também, uma rocha, né, aonde aqui ele formou um veio de minério. Tá vendo aqui esse mais azulado aqui, ó? É um veio de minério, né, que forma os estratos, né? Veio os filões, né, que eles chamam. E os estratos, como os depósitos de carvão. O que é o extrato? Ele já forma uma camada, né? Você vê a rocha, uma rocha sedimentar, ele parece que é feito de várias fatias. Então, você tem uma fatia de rocha, e no meio dessa fatia de rocha, você tem uma fatia totalmente repleta de carvão, por exemplo. Né? E aí, essas formas, né? Pode ter forma tubular ou forma, né, de tabular, forma de tábua, como se fossem umas pranchas largas, né, de tábua. Ou pode ser em forma de tubo, como se fosse um furo numa rocha. E aí, conforme a água ou coisa vai passando, ele vai sedimentando, vai incrustando aí, formando o minério, né? Só para vocês terem ideia, esse processo é como acontece na nossa veia com o colesterol. O sangue ele vai circulando nas nossas veias, né? E a gordura ela vai ali acumulando, formando o quê? Restringindo a passagem, até que ela vai obstruir todo. O minério é a mesma coisa. Aí ele vai, né, acumulando, 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 se fechando ali naquele veio. Quando você quebra a rocha, você encontra o minério. Outra coisa é a rocha de encaixe, né? Que aloja uma intrusão, né? O veio ou qualquer estrutura discordante, né? Tubular ou tabular. Pode apresentar-se entremeada com
fraturas, falhas preenchidas por minerais de minério de ganga, né? Que aí o que que é? É quando eu tenho aí numa rocha, houve um movimento tectônico, abriu uma fresta e o mineral se incrustou nessa brecha, nessa abertura, né? E existem outras formas, né? Que ele forma uma rocha. O próprio minério, ele vai se amontoando, ele forma como se fosse uma pedra, as próprias moléculas dele vão se atraindo, né? O que eles chamam de stockwork, né? É quando um determinado produto ele vai se acumulando, se juntando por atração molecular, né? Porque os seus íons, né, se atraem e eles vão se juntando e formando aí uma grande rocha. Os depósitos normalmente apresentam um teor baixo, mas que acaba compensatório devido ao tamanho do corpo do minério. Ou seja, o teor, né, de concentração ele é baixo, mas o volume está tão concentrado, né, num determinado ponto, que às vezes é viável, embora seja uma mineração de curto prazo, mas ele é viável pela quantidade que ele vai tirar ali naquele espaço, né? E ele, de repente, ele acha um material concentrado com uma grande quantidade, um grande volume, né? E isso acaba facilitando os custos operacionais para a retirada do produto. Aqui ele até faz um alerta, o autor, né? Ó, os depósitos de ouro ocorrem em ambas as situações. Por isso é preciso ter cuidado quando analisarmos a sua geologia e o modo de ocorrência, né? Então, o ouro é muito comum você achar ele disseminado no ambiente, mas às vezes o fator de concentração dele é muito baixo que inviabiliza a extração, né? Pelo menos a extração a nível industrial. E às vezes ele consegue encontrar uma concentração muito grande, que nem era em Minas Gerais, na época aí da colonização, né? Em Minas tem muito, o veio, ele entrava para dentro do solo, assim, na parede, aí o pessoal ia cavando a parede da mina, seguindo o veio em direção ao fundo da mina, e ele ia longe, né? Por quê? Porque como Minas ele tinha a característica do minério de ferro, como eu falei para vocês, tem muito ouro misturado no minério de ferro. E aí, conforme caía a chuva, a molécula do ouro ela ia se infiltrando mais ao fundo, formando os veios de ouro. E aí o pessoal começa a cavar e vai cavando, buscando o veio, seguindo ele, até esgotar o veio totalmente, né? Mas é preciso fazer um estudo bem detalhado para ver a viabilidade econômica de você extraí-lo. Aqui é o exemplo que eu dei para vocês, né? Aqui, ó, eu tenho a mineração a céu aberto, onde eu tenho uma concentração, né, bastante grande de um determinado minério, a foto da esquerda, né? E aqui eu tenho uma mina, né, uma mina subterrânea, né? Qual a diferença? Normalmente na mina subterrânea você vai seguindo o veio, como eu falei para vocês. Por algum processo, né, de gravidade, o minério vai se infiltrando no solo, né, e o pessoal vai seguindo o mesmo caminho do minério, cavando para extrair o minério. Ou ele forma uma concentração e ele pode ser extraído a céu aberto, como é o caso da figura ao lado. É as duas características, né? Então, somente depois da definição dos modelos metalogênicos
é que são levados a cabo estudos prospectivos mais detalhados para a definição dos prospectos-alvo, ou seja, eu vou fazer todo um estudo de viabilidade, de tamanho da jazida, da profundidade dele, saber calcular, estimar o volume de minério que eu posso extrair dessa jazida, para ver se ela é economicamente viável. Se ela for, aí eu vou transformar ela numa reserva mineral. Certo? Pessoal, eu deixei postado na unidade 4, seção 1, uma pergunta lá que tem que ser respondida hoje até meia-noite. Ok, Rosimar? Ok, Claudio Alberto? Então, vocês têm que acessar lá no AVA, né? A unidade 4, seção 1, e tem uma pergunta lá para vocês fazerem. Vocês têm até meia-noite para responder essa pergunta. Tá? Essa pergunta vale 100 pontos de atividade para vocês. Toda aula presencial nossa vai ter essa pergunta, ok? A partir de hoje. Presencial não, desculpa, aula ao vivo. Tá? Vai ter essa pergunta ser respondida até a meia-noite. Ok, Rosimar? Ok. É difícil, só? Não, é fácil. Você assistiu a aula É que você perdeu o comecinho da aula, né? A resposta está no comecinho da aula. A pergunta está fácil. Se você não viu, leia o material, ele está postado, a aula está postada já, os slides, eles estão postados lá no 4.1. Qualquer coisa, você abre os slides, estuda o slide que a resposta está lá, tá? Beleza. Está dentro da aula de hoje. Alguma dúvida? Não. Tá ok? Obrigado. Okay. Falou. Bom término de dia para vocês. Obrigado. Bom descanso.